Agricultura BR de volta e agora vamos falar sobre cuidados durante o plantio de soja. O Fabiano Reis conversou com a pesquisadora Gisele Santos sobre os cuidados contra plantas daninhas. Confira. Olha, para falar desse tema, plantas daninhas e também o que fazer antes, durante e depois do cultivo, principalmente da soja, eu converso aqui com Gisele Santos, ela que é professora no curso de agronomia da Uniderp e nos traz alguns detalhes, algumas dicas importantes. Gisele, um prazer recebê-la aqui no canal do Boi, no Agricultura BR. E olha, essa questão das plantas daninhas, ela vem ano a ano, ou safra a safra, tendo uma resistência, podemos dizer assim, maior. O que tem acontecido? É antes, é durante, que tem feito com que as plantas daninhas tenham tido uma resistência maior aos combatentes que se usa no campo hoje? Boa tarde. Boa tarde, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês, conversando de um assunto que eu gosto muito, que são plantas daninhas. E realmente o cenário é esse, né? Cada ano a gente tem um número maior de plantas daninhas resistentes, né? E principalmente o glifosato. Esse é o cenário que nós temos hoje. Se nós pegarmos os gráficos de plantas daninhas resistentes, no Brasil isso cresce muito rápido. Por exemplo, buva, amargoso são as principais plantas daninhas resistentes que nós temos ao glifosato, entre outras que já estão surgindo. Foi um processo que aconteceu e a gente foi usando algumas ferramentas, alguns herbicidas e usando só aqueles herbicidas, né? Isso foi selecionando as plantas e aí elas se tornaram resistentes aos herbicidas, principalmente o glifosato. No caso, o glifosato, que foi talvez o principal parceiro nos últimos anos, hoje ele não consegue ter esse grande efeito. Hoje nós temos no campo, em áreas de cultivo, maneiras de se combater essas invasoras, essas plantas daninhas de folha larga, de folha estreita. Como é que isso tem sido feito de uma maneira que fique mais econômico para o produtor rural? Porque senão ele acaba demandando muito mais de uma aplicação para conseguir fazer esse combate. Sim, hoje nós temos várias ferramentas que podem nos ajudar, né? Por exemplo, uma boa cobertura da palhada, né? A gente usar uma cobertura, fazer uma rotação de culturas, essa cobertura nos ajuda muito, principalmente impedindo que novas plantas venham a germinar, né? Porém, nós temos aquelas plantas que não precisam de luz para germinar, que é o caso do capim amargoso. A semente que está lá do capim amargoso não precisa de luz. Então, mesmo com aquela palhada, aquela semente vai vir. Porém, ela é importante no nosso sistema. Nesses casos, uma ferramenta que nós quase não conversamos e é importante é o uso do pré-emergente. O herbicida pré-emergente é fundamental. Então, o que nós podemos fazer? É associar a palhada, a rotação de cultura, né, junto com pré-emergentes. É um excelente controle onde a gente consegue diminuir esse banco de sementes, principalmente sementes de plantas daninhas resistentes ao glifosato. Isso é algo que se faria agora, antes de iniciar o cultivo da soja, por exemplo? Exatamente. É o período que nós estamos agora, é fazer uma boa dessecação, né? Então, onde nós entramos com os produtos em pós-emergente da cultura para controlar aquelas plantas daninhas que já estão na área, e aí nós também aplicamos junto o herbicida pré-emergente que vai controlar aquela semente que está no solo. Hoje nós temos algum tipo de manejo, de controle, ou mesmo pensando assim em erradicar, que seria eficaz nas áreas de produção? Tem como controlar essas invasoras? De forma eficaz, totalmente eficaz? Eficaz que seja no controlar essa população de invasoras num sentido que não traga prejuízos muito elevados para as áreas de produção. Nós temos ferramentas sim. E de novo são manejos integrados, né? Realmente nós precisamos, primeiro ponto, começar essa dessecação antes do nosso plantio, tá? Então o manejo antecipado das plantas daninhas é importante. Conseguimos fazer o plantio no limpo? Hoje nós conseguimos, né? Se nós começarmos essa dessecação antes do plantio, 20, 30 dias antes do plantio. E depois realizar mais algumas aplicações dentro da cultura, né? O mais importante que a gente precisa lembrar é que quando nós falamos de plantas daninhas, existe um período na cultura da soja, do milho ou do algodão que a gente precisa deixar livre das plantas daninhas. Então, se você realizar um manejo antecipado e correto,
bom plantar a cultura no limpo, você consegue evitar as perdas iniciais, que nós chamamos de mato competição inicial. Hoje, pelo que você tem visto nas áreas de produção, no seu estado, no Mato Grosso do Sul, o produtor tem conseguido fazer isso? Nas regiões mais sul do Mato Grosso do Sul, onde as chuvas começam um pouco mais cedo, tem condições de fazer sim, né? Ele consegue fazer esse manejo 20 dias antes do plantio. A gente precisa se programar, entender as plantas daninhas que nós temos na área. Regiões que a chuva demora um pouco mais, essa dessecação tende a acontecer 10, no máximo 15 dias. Mas o mais importante que a gente precisa entender é que se nós plantarmos essa cultura, soja, o milho, o que a gente for semear agora, e a dessecação não estiver bem realizada, nós já vamos começar perdendo. E nós não podemos perder para mato competição. Então, o mais importante é a gente realizar uma boa dessecação e fazer esse plantio no limpo. Hoje, tem como falar assim, no mapeamento nas áreas de produção de soja do Brasil, onde se tem um controle mais efetivo e até mesmo menos efetivo dessas invasoras? De forma geral, o que a gente observa? O sul do Brasil possui plantas daninhas mais resistentes ao glifosato. É um cenário muito próximo a isso. É a área mais tradicional também. É a área mais tradicional. Porém, eles começam com uma umidade de chuvas um pouco mais cedo, a gente consegue fazer um bom controle. Por exemplo, o inverno mais chuvoso, em agosto, para o sul do Brasil, a gente faz muito manejo outonal para uma buva, né? Já no Cerrado, regiões que a gente passa por um período de seca um pouco mais longo, a gente deixa essa dessecação mais próxima ao plantio. Então, existem as diferenças. O mais importante é conseguir fazer essa dessecação, nem que a gente coloque o plantio um pouquinho para frente, porque senão nós vamos perder para a mato competição. Você falou colocar o plantio um pouquinho para frente. Na última safra, 17/18, por enquanto a recorde em produtividade e também produção final, vários estados, ou os principais estados que produzem soja no Brasil, com exceção do Paraná, plantaram um pouquinho mais para frente por questão climática, mas isso acabou colaborando com uma série de fatores. Pode-se dizer também que ajudou a controlar e, de repente, melhorou a produtividade no campo? Em muitos casos, sim, porque você teve as primeiras chuvas, depois parou a chuva, certo? E aquele banco de sementes veio germinando, a gente conseguiu fazer uma boa dessecação em muitos casos. Lógico que não foi o único fator, né? Mas eu acredito que na última safra nós aprendemos muito. Nós voltamos a alguns conceitos que em algumas regiões nós havíamos esquecido, né? Muitas vezes a gente foca na safrinha, né? Pensa muito no período safrinha, mas lembrando, por exemplo, se a gente não realizar uma boa dessecação de um capim amargoso agora, né, nesse momento, ou antes do plantio, nós vamos conduzir esse capim amargoso dentro da cultura da soja durante a soja inteira. E ela vai nos prejudicar também no milho safrinha. Então, por isso da importância agora. É agora que a gente começa a manejar essa planta. Gisele, nós estamos no país inteiro. Olha só, alguns estados, aí eu vou colocar Mato Grosso e o estado do Paraná principalmente, estão mais adiantados, inclusive mais adiantados no plantio da soja do que vieram na safra passada. Nessas áreas onde o cultivo já começou, o que fazer quando você já está com a soja ocupando parte da área destinada ao cultivo da oleaginosa? Se a cultura já está estabelecida, nós já plantamos e foi feita alguma dessecação, porém está vindo um fluxo muito grande ainda de plantas daninhas, né? Temos soluções, temos ferramentas que são os principais herbicidas que nós utilizamos. Uma coisa que eu sempre falo nas palestras onde eu faço pelo Brasil, que mesmo a soja sendo RR ou sendo resistente ao glifosato, todos os herbicidas seletivos para a soja também funcionam, né? Nós temos excelentes ferramentas. Então, existe o controle, a gente consegue fazer o controle, porém, sempre lembrando que eu gosto de falar para os produtores, a soja ela precisa ficar no limpo nos primeiros dias, 7, 10, 15, 20 dias, ela precisa se manter no limpo. Então, se ele deixar para fazer aquele controle dentro da cultura apenas, já perdeu ali em torno de 3, 4, 5 sacos por hectare. A competição já começou e ela vai perder espaço para a invasora. Já começou. Então, as perdas podem ser inúmeras, né? Por exemplo, que a gente estava falando do capim amargoso. Se você tiver de 1 a 3 plantas por metro quadrado, né, parece que não é nada, uma plantinha aqui, outra ali, você pode ter prejuízos de 25% a 40% da sua produção. Muito elevado. É muito elevado. Então, esperar um pouquinho, fazer um bom manejo na dessecação,
é excelente e precisamos fazer uma boa dessecação para evitar essas perdas. Tá certo, Gisele, eu quero agradecer a sua participação aqui no Agricultura BR. Obrigado o convite, fico à disposição. Tá certo, eu conversei com Gisele Santos, ela é professora de agronomia na Uniderp, Universidade em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul.